Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 14. Tendo Jesus ouvido isto, retirou-se dali numa barca a um lugar solitário afastado. Mas, tendo sabido isto, as turbas seguiram-no a pé das cidades. Ao sair da barca, viu Jesus uma grande multidão, e teve compaixão dela, e curou os seus enfermos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 14, de 13 a 14. São Jerônimo. Mas não se retirou a um lugar deserto por temor de que lhe tirassem a vida, como dizem alguns, mas para perdoar seus inimigos, para que não acrescentassem a um homicídio outro homicídio. Ou então, para adiar sua morte até o dia da Páscoa, dia em que o cordeiro seria imolado como sacramento e as portas dos fiéis aspergidas com sangue. Ou retirou-se para nos dar exemplo de que não devemos nos expor com temeridade à perseguição, porque nem todos os que se apresentam a ela perseveram nos tormentos, aos quais são lançados para serem torturados com a mesma constância. Por essa razão, manda em outro lugar. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mateus 10, 23. Por isso, o evangelista elegantemente não disse fugiu para um lugar deserto, e sim retirou-se, mas por evitar que, por temer, os perseguidores. Pode também ter se retirado para um deserto, depois de saber da morte de João, com o objetivo de pôr à prova a fé dos fiéis. As pessoas o seguiram a pé, não em cavalos ou em carros, mas pelos esforços de seus próprios pés, manifestando o ardor de sua alma. As pessoas abandonam suas cidades, isto é, seus amigos, usos e suas diferentes crenças. E a saída de Jesus significa que, apesar de as pessoas terem desejos de ir aonde ele estava, se encontravam sem forças para chegar ali, e por essa razão o Salvador sai de seu lugar e vai ao encontro deles. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: Este lugar é deserto, e a hora é já adiantada. Deixa ir essa gente para que, indo às aldeias, compre de comer. Mas Jesus disse-lhes: Não tem necessidade de ir. Dai-lhes vós de comer. Responderam-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse-lhes: Trazei-mos cá. Em seguida, tendo mandado a multidão que se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Comeram todos e saciaram-se, e levantaram 12 cestos cheios dos bocados que sobejaram. Ora, o número dos que tinham comido era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Comentário Mateus 14, de 15 a 21. São João Crisóstomo. O que demonstra a fé do povo é que, apesar de sofrerem de fome, esperavam o Senhor até a tarde. Por isso segue, ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e a hora é já adiantada. O Senhor, para dar-lhes de comer, esperava que os suplicassem. Como sempre, ele não se precipita a fazer milagres, mas só os faz depois de ter sido chamado. Ninguém da multidão se aproxima dele, porque veneram-no abundantemente, e o zelo de seu amor lhes fazia esquecer a sensação de fome. Nem os discípulos, ao se aproximarem, disseram dá-lhes de comer, porque sua disposição ainda não era perfeita,
mas dizem-lhe: este lugar é deserto. Era comum entre os judeus expressar um milagre assim: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Salmo 77, 19. É isto o que Jesus opera. Ele os leva até o deserto, a fim de que não possam duvidar do milagre, e que ninguém possa crer que havia trazido comida de alguma cidade vizinha. Mesmo quando o lugar é deserto, contudo, está presente aquele que alimenta o orbe terrestre. E se já é adiantada a hora, como lhe dizem, ele que não está sujeito à hora, continua a falar. E mesmo que o Senhor se tenha antecipado aos discípulos, curando muitos enfermos, contudo, ainda eram tão imperfeitos que não podiam compreender como daria de comer a tanta gente com tão poucos pães. Por isso dizem: deixa ir essa gente, para que, indo às aldeias, compre de comer. Vede a sapiência do mestre. Não lhes disse logo: eu lhes darei de comer, porque nem mesmo nisso creriam facilmente. Mas sim, não tem necessidade de ir. Dai-lhes vós de comer. As palavras anteriores não corrigiram os discípulos, que ainda falam com o Senhor como a um homem. Por isso segue. Responderam-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nessas palavras vemos a filosofia dos discípulos, de que modo desprezavam a comida, porque, sendo eles 12, tinham 5 pães e 2 peixes. Desprezavam, de fato, as coisas materiais e estavam possuídos pelas espirituais. Mas como ainda eram arrastados para a terra, o Senhor começa a lhes ensinar algo a seu respeito. Por isso segue. Ele disse-lhes: trazei-mos cá. Porque, para alimentar a multidão, não tira os pães do nada. Sem dúvida, para calar a boca de Marcião e dos maniqueus, que veem as criaturas como coisas estranhas a Deus. É para manifestar por suas obras que tudo o que é visível é obra e criação sua, e nos fazer ver que é Ele quem gera os frutos e quem disse no princípio do mundo: produza a terra verdura. Gênesis 1:11. Porque a obra que fará agora não é menor que aquela, pois alimentar com 5 pães e 2 peixes uma numerosa multidão não é operação menor que fazer com que a terra produza frutos e as águas répteis e outros seres animados. Tudo isso nos prova que Ele é Senhor da terra e do mar. O exemplo dos discípulos deve nos ensinar que, mesmo sendo pouco o que possuímos, convém que o distribuamos entre os necessitados. Porque quando o Senhor manda seus discípulos trazerem os 5 pães, não respondem eles: e nós, com que saciaremos nossa fome? Mas obedecem com prontidão. E por isso segue. Em seguida, tendo mandado à multidão que se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães. E por que levantou os olhos ao céu e abençoou? Para que acreditássemos que ele vinha do Pai e que era igual a ele, demonstrando que era igual ao Pai pelo poder e que vinha do Pai, referindo tudo a ele e invocando-o em todas as suas obras. E para demonstrar essas duas coisas, às vezes opera os milagres com poder e outras com súplicas. É notável que, para as coisas pequenas, levanta os olhos ao céu, e nas coisas maiores opera com seu poder. Assim, quando perdoou pecados, ressuscitou mortos, deu visão a cegos de nascimento, obras todas próprias de Deus, não o fez com súplicas, mas na multiplicação dos pães, obra menor que todas as anteriores,
levantou os olhos ao céu, ensinando-nos que seu poder, mesmo nas coisas pequenas, vem unicamente do Pai. Também nos ensina que não devemos tocar os alimentos sem antes dar graças a Deus que nos dá a comida, e por essa razão também levantou os olhos ao céu. Os discípulos tinham exemplos de uma porção de milagres, mas deste não tinham nenhum. Com o que o Senhor não só honrou os seus discípulos, mas quis que não ficassem incrédulos à visão deste milagre, e que não se esquecessem dele depois de passado, tendo suas próprias mãos como testemunha. Portanto, deixa que primeiro o povo sinta fome, que seus discípulos se aproximem e o interroguem. E recebeu os pães das próprias mãos deles, para que fossem muitas as provas do milagre que fazia e tivessem muitas recordações do milagre. E não lhes deu mais do que os pães e os peixes, e de tudo isso fez todos participarem igualmente, para nos ensinar a humildade, a parcimônia e a caridade, que faz tudo ser considerado de todos, coisa que também pelo lugar ensinou quando os fez sentar sobre a erva. Não queria, com efeito, alimentar somente o corpo, mas também instruir a alma. Os pães e os peixes aumentavam nas mãos dos discípulos. Por isso segue, comeram todos e saciaram-se. Mas o milagre não consistiu somente nisto, mas em ter feito sobrar, não pães inteiros, mas fragmentos, a fim de evidenciar que esses restos não eram do tamanho daqueles mesmos pães, para que os ausentes soubessem que aquilo de fato aconteceu e ninguém pensasse que fora uma ilusão. Por isso segue, e levantaram 12 cestos cheios dos bocados que sobejaram. E fez com que sobrassem 12 cestos, para que Judas levasse também o seu. Entregou os fragmentos restantes aos discípulos, e não ao povo, porque as disposições deste eram ainda mais imperfeitas que as dos discípulos. A maior glória do povo foi estarem presentes as mulheres e os homens, quando restaram essas sobras.